No próximo capítulo da novela, História de Amor, Bruno percebe a preocupação da mãe e pergunta o que está acontecendo. Rafaela comenta que eles sempre se deram bem, mesmo ela sendo um pouco quadrada, como ele dizia. Bruno ri, brinca dizendo que ela é quadrada, mas muito divertida, e a chama para sentar e conversar. Rafaela pergunta se ele a ama de verdade, querendo saber se ele entende que tudo que ela faz é para o bem dele, mesmo que pareça o contrário. Bruno, já desconfiado, acha que ela vai pedir para ele largar a música e o trabalho no bar, mas Rafaela o surpreende dizendo que, na verdade, quer incentivá-la a estudar música no exterior, nos Estados Unidos. Desconfiado, Bruno pergunta o que ela realmente quer. Rafaela diz que quer conversar seriamente sobre Joyce. Bruno reclama da implicância, mas Rafaela revela que soube que Joyce está grávida. Ele reage com indiferença, mas Rafaela pede que ele se afaste da moça. Bruno se irrita, acha absurda a ideia de terminar uma amizade só porque Joyce está grávida. Rafaela explica que inicialmente pensou que a criança fosse dele, mas depois descobriu que é de um ex-namorado de Joyce. Bruno insiste que ele e Joyce são apenas amigos e questiona como provar isso. Rafaela é firme. A única maneira de demonstrar que ele ama a mãe é afastando-se de Joyce. Bruno se irrita, sem entender a lógica. Rafaela então propõe que ele viaje para a Itália, para ver os tios e primos, ou vá para os Estados Unidos fazer o curso de música, e só volte depois que a criança nascer. Zuleika, irritada, pergunta que palhaçada é aquela. Neuza explica que Chica estava dormindo. Zuleika então diz que não quer mais o chá, mas Neuza insiste, dizendo que preparou com muito carinho e ainda colheu uma flor para ela no jardim. Diante disso, Zuleika cede e pede que deixe o chá, justificando que está com muita dor de cabeça e precisa tomar o remédio. Reclamando que está tão confusa que nem sabe onde colocou o remédio, ela culpa Neuza pela confusão. Neuza se prontifica a procurar e começa a abrir as gavetas. Ao encontrar o que Zuleika precisa, ela agradece. Neuza comenta que conhece tão bem a casa que pode encontrar tudo de olhos fechados e revela que comentou com Toninho que, mesmo depois de casada, poderia continuar trabalhando para Zuleika. Zuleika, no entanto, reage bruscamente, dizendo que Neuza está despedida e que não adianta tentar amolecê-la. Manda Neuza ir embora, mas em seguida pondera que ela não precisa sair agora, quase meia-noite. Pede que ela fique até a manhã seguinte e vá embora depois que acordar. Neuza agradece e promete sair bem cedo, antes de Zuleika acordar, mas Zuleika pede que espere ela acordar, pois ainda tem algumas coisas importantes para dizer. Neuza concorda respeitosamente. Bruno diz que o que a mãe está pedindo é completamente sem sentido, parece até que ela está bêbada. Rafaela rebate, dizendo que antes de conhecer essa moça ele nunca responderia assim para ela. Bruno retruca que, antes de conhecer a Joyce, ela também não faria uma proposta tão idiota. Rafaela se irrita e manda ele não falar assim com ela, mas Bruno responde no mesmo tom. Mauro intervém, perguntando o que está acontecendo. Rafaela revela que Joyce está grávida, mas afirma que o filho não é de Bruno, é de outro rapaz, e que mesmo assim ele quer assumir a criança, casar com Joyce e dar o sobrenome da família ao bebê. Bruno, surpreso, pergunta quem contou isso. Rafaela diz que não interessa, o importante é que ela sabe. Mauro comenta que está tudo muito confuso. Bruno insiste em saber quem foi que falou, já que apenas Joyce sabia disso. Rafaela conclui que, se só Joyce sabia, então é verdade. Ele propôs mesmo assumir o filho de outro homem. Mauro pede calma, mas Bruno confirma sem hesitar. Falou e continua falando. Se Joyce quiser, ele assume, pois a ama. Rafaela grita que isso só vai acontecer por cima do cadáver dela, e Bruno responde que passa por cima. Mauro repreende Bruno, perguntando se ele enlouqueceu, enquanto Rafaela diz que ele é um demônio. Bruno insiste, querendo saber quem contou tudo aquilo e acusa Rafaela de ter ido falar com Joyce. Rafaela admite que foi sim, que foi até lá para conversar com a mãe da moça de maneira civilizada, mas acabou encontrando apenas uma menina pretensiosa e mal educada. Ela diz que falou poucas e boas para Joyce. Bruno fica indignado, afirma que ela não podia ter feito isso, mas Rafaela rebate dizendo que pode fazer qualquer coisa pelos filhos. Mauro tenta apaziguar, lembrando que vão acabar acordando a avó. Olga, a avó, intervém, dizendo que já acordou.
Bruno, furioso, diz que não quer ouvir mais nada e declara que nunca vai perdoar a mãe por ter ido falar com Joyce. Olga chama Bruno, tentando acalmá-lo, e Mauro também, mas ele está decidido. Helena atende o telefone. Bruno responde, se identificando e pedindo desculpas por estar ligando àquela hora. Helena, um pouco impaciente, pergunta o que ele quer. Rafaela, também na ligação, diz que queria se desculpar pela mãe dela e afirma que não sabia do ocorrido. Helena explica que Joyce já foi deitar e que ela mesma também já estava na cama, sugerindo que deixem as coisas como estão, pelo menos por enquanto. Bruno tenta insistir, mas Helena corta a conversa, dizendo que avisará Joyce que ele ligou e reforça que todos ali gostam muito dele. Se despede com um boa noite, e Bruno responde também dando boa noite. Bruno desabafa que às vezes quer desaparecer. Nazaré tenta confortá-lo, mas ele critica a mãe. Olga propõe uma conversa sensata, mas Bruno se recusa e sai, enquanto Olga, preocupada, questiona o clima estranho na casa desde a ausência de Paula. Helena diz a Joyce que se culpa por tudo o que está acontecendo. Confessa que abriu demais a guarda, se comportou como uma adolescente apaixonada e deixou que todo mundo invadisse a vida delas. Joyce tenta consolá-la, afirmando que ela não tem culpa de nada, mas Helena insiste, dizendo que tem, sim. Lamenta que o sofrimento de Joyce com o pai poderia ter sido diferente se ela tivesse enfrentado a situação de imediato, assim que Joyce apareceu grávida, sem fugir da briga. Fala também que agiu mal com Caio, que nunca entendeu nem aceitou o namoro da filha, e que, de repente, percebe que se comportou como a mãe de Caio. Menciona ainda a situação com Rafaela, reconhecendo que, no fundo, todas as mães acabam defendendo suas crias e pisando nos outros. Após um suspiro, pede para Joyce ir dormir, dizendo que precisa pensar e resolver muitas coisas dentro de si. Helena reflete que a doença de Marta abriu seus olhos, mostrando como são pequenos e insignificantes. Um carocinho no seio, do tamanho de um grão de arroz, é capaz de causar um estrago imenso, desestruturar e derrubar uma pessoa. Bruno conta que Rafaela foi até a casa de Helena e falou com Joyce, achando que ela estava grávida dele, o que acabou em uma briga. Ele desabafa que Helena deve estar com ódio dele, dela, de tudo. Carlos pergunta se Bruno tem certeza de que ela esteve lá, e Bruno confirma, dizendo que a própria Rafaela lhe contou. Ele ainda revela que ligou para Joyce depois, mas que Helena nem quis chamá-lo para falar, e conclui que não vai mais voltar para casa. Com calma, Carlos diz que vai arrumar um pijama para Bruno, pede que ele se acomode ali e promete que, no dia seguinte, eles vão conversar e tentar se entender com Helena e Joyce. Antes, Carlos avisa que só vai passar na casa da avó para avisar que Bruno vai dormir ali. Mauro pede para Olga não ter se levantado, mas ela diz que a gritaria acordaria até um defunto. Ele aconselha que ela descanse e promete resolver tudo no dia seguinte. Preocupada com Bruno, Olga pede que Mauro procure. Ele concorda, oferece ajuda, e ela decide tomar seu remédio. Nazaré avisa que o Dr. Carlos ligou dizendo que Bruno vai dormir lá. Mauro, aliviado, pede que ela leve água para Olga tomar o remédio e também conte sobre o telefonema. Mauro avisa que Carlos telefonou e que Bruno vai dormir lá. Rafaela, preocupada, diz que ele certamente ouvirá bons conselhos, mas confessa a Mauro que acha que se meteram em uma boa armadilha do destino ao voltar para o Brasil. Mauro tenta acalmá-la, afirmando que amanhã tudo se resolve. Ele revela que, após ela falar sobre a gravidez de Joyce, sua maior preocupação era que Bruno fosse o pai. Rafaela, então, diz que sua maior preocupação é que ele assuma essa gravidez, explicando que, pior do que fazer um filho nessa idade, é assumir o filho de outra pessoa, alguém com quem nem tem laços de sangue. Mauro, com um suspiro, tenta tranquilizá-la, dizendo que isso não vai acontecer. Rafaela pede ajuda e explica que quer que Bruno vá para os Estados Unidos, que fique lá por um tempo até esquecer toda essa confusão. Mauro garante que falará com ele e pede que ela tente descansar. Helena conta a Marta que praticamente não dormiu a noite toda, com a história rodando na sua cabeça. Ela se sente indignada, com raiva, com vontade de armar um barraco, de rodar sua baiana e sapatear em cima da mesa, como Paula, mulher de Carlos, fazia, conforme Sheila lhe contou. Marta tenta acalmá-la, dizendo que ela não é desse tipo, mas Helena responde que, de vez em quando, precisava ser. Ela se pergunta se parece que Paula é mais importante do que ela, do que Joyce e até do que o filho de Joyce que vai nascer.
Helena sente que Paula é vista como uma pessoa mais séria, mais honesta, e compara a situação com aquelas matérias de jornal sobre a polícia invadindo um barraco na favela, empurrando, batendo e interrogando as pessoas como se não fossem ninguém. Ela se sentiu assim quando Joyce lhe disse que tinha aparecido toda posuda, e que ela e Paula devem ser iguais, com o nariz empinado, se achando melhores do que os outros. Marta, surpresa, diz que nunca a viu assim. Helena, irritada, admite que está se sentindo exposta, como se estivesse expondo sua filha e o neto que está por vir. Ela culpa a si mesma por tudo isso estar acontecendo. Se não tivesse se envolvido com Carlos, não estaria nessa situação. Ela suspira, dizendo que devia cuidar de si mesma, mas continua falando sobre o assunto, enquanto Marta lembra que tem hora marcada no médico. Marta oferece ir sozinha, ou chamar Val para acompanhá-la, mas Helena insiste que vai com ela de qualquer maneira, especialmente porque é o primeiro dia de radioterapia de Marta. Helena observa Joyce dormindo e lamenta o sofrimento da filha. Ela menciona os vários conflitos que Joyce enfrenta com o pai, Caio, a mãe de Caio e agora a mãe de Bruno. Helena se sente impotente e afirma que é sua responsabilidade impedir que Joyce continue sendo alvo de tantos problemas. Helena atende ao telefone, e Carlos diz que Bruno contou algo para ele e quer conversar. Helena, apressada para não se atrasar com Marta, pede para falar mais tarde. Ela confessa estar muito aborrecida com a situação de Joyce e se sente culpada. Carlos sugere marcar uma conversa mais tarde, mas Helena explica que Joyce ainda está dormindo e que é melhor ela e Bruno darem um tempo. Ela se culpa por não ter dado mais atenção à filha. Após o telefonema, Helena se despede rapidamente, pois Marta espera. Bruno pergunta se Joyce não quis falar com ele, e Carlos responde que ela está dormindo. Carlos oferece para ele ficar, basta fechar a porta ao sair, pois ele vai tomar banho e depois sair. Bruno concorda. Uma mulher cumprimenta Assunção e explica que está toda atrapalhada, precisando lavar a mamadeira e pegar um pouco d'água, quando pergunta se ele pode ficar com seu filho. Mais tarde, a mulher retorna. Edgar responde que estava com o pensamento longe, olhando o bebê. A mulher brinca, perguntando se ele estava sonhando com o netinho, e ele rapidamente nega, dizendo que não tem neto. A mulher, surpresa, pergunta se ele não tem um filho grande, ao que Edgar responde que seu filho é pequeno, ainda diz que vai demorar um pouco para ter um neto. Olga fala sobre o fato de Carlos estar namorando com Helena e como a palavra namorando sempre a deixa agoniada, pois, no seu tempo, o namoro era algo muito diferente, não sendo como hoje em dia, em que parece ser apenas sobre cama, mesa e banho. Ela ainda ressalta que isso não significa que Carlos seja responsável pela amizade entre Joyce e Bruno. Rafaela então comenta que foi Carlos quem apresentou os dois, e Olga questiona o que ela esperava que ele fizesse, já que ele está namorando a mãe de Joyce e Bruno é seu irmão. Rafaela, pedindo desculpas, diz que não quer criticar, mas que Olga é muito boa e tolerante, o que a faz não perceber muitas coisas. Olga, desconfiada, responde que a forma gentil de Rafaela dizer isso é como se estivesse dizendo que ela é boba. Rafaela nega, dizendo que Olga é boa e as pessoas se aproveitam disso. Olga, sem se abalar, responde que isso é algo que ela já sabe. Rafaela então destaca que Olga não coloca limites para ninguém, nem para Carlos, e que tudo começou quando ele trouxe Helena para jantar, algo fora de hora e sem propósito. Ela questiona por que ele trouxe Helena para dentro de casa, pois, sendo adulto, poderia namorar quem quisesse lá fora. Olga responde que Rafaela também é adulta e sugere que, com todo o respeito que Carlos tem por ela, deveria ter uma conversa sós com ele. Rafaela, confirmando, diz que já providenciou isso e marcou uma conversa com Carlos na clínica no fim da tarde. Neuza chega e diz que só veio se despedir. Zuleika retruca, mandando ela deixar de ser dramática, porque despedida se faz de defunto. Neuza então pede perdão e promete que um dia vai pagar tudo que Zuleika perdeu por causa dela: tapetes, faqueiro, até um carro novinho. Zuleika, irônica, pergunta qual banco Neuza pretende assaltar para ela poder passar longe na hora do roubo. Em seguida, manda Neuza sentar. Neuza hesita, preocupada porque a cadeira é do Dr. Rômulo. Zuleika debocha, dizendo que, se ele aparecer, ou Neuza levanta ou ele senta no colo dela. Rindo, ainda brinca com a situação, deixando Neuza sem graça. Impaciente, Zuleika manda que ela se sente logo, dizendo que já está cansando sua beleza. Zuleika pergunta se Neuza já tomou café.
Chica aparece e diz que não é nada. Zuleika então pede que Chica traga xícara, pires, colher e talher para Neuza. Depois, manda Neuza pôr a mala no chão, mas longe da passagem, para o doutor Rômulo não tropeçar. Com tudo ajeitado, Zuleika propõe que as duas tomem um café e conversem como pessoas civilizadas. Ela então revela que decidiu manter Neuza por ali, pelo menos por enquanto, até encontrar alguém menos ingrato, menos confiado e mais responsável, ou seja, o oposto de Neuza. Deixa claro que não foi comovida nem perdoou Neuza. Ela pensou bem durante a noite e percebeu que, se deixasse Neuza ir embora, sairia no prejuízo 2 vezes. Perderia uma parente e também uma empregada. Zuleika avisa que Neuza vai continuar trabalhando como uma forma de indenizar os danos materiais que causou. Ela e Mendonça vão ficar ali como reféns. E reforça que Neuza não a dobrou com seus olhos azuis nem com carinha de anjo. A partir de agora, avisa Zuleika, não vai ter moleza. Vai ser tudo no rigor e Neuza pode avisar ao Tuninho que também não vai ser diferente. Daniel chega apressado e Sheila brinca, perguntando se ele queria tomar café com ela. Ele explica que está com pressa, tem 2 cesáreas hoje e precisa pagar uma conta na agência de viagem. Sheila comenta sobre Bianca e faz uma piada, sugerindo ciúmes, mas Daniel a tranquiliza, dizendo que não tem interesse. Eles combinam de almoçar juntos se possível. Wandinha pergunta se Bianca perdeu o café da manhã de casa, e Bianca responde que o clima lá em casa está um fogo hoje. Wandinha pergunta por quê, e Bianca explica que são umas briguinhas familiares. Sabe como é? Wandinha, por sua vez, responde que sabe bem, já que é pivô de todas elas lá em casa. Bianca ri. Joyce encontra Bruno na porta de casa, e ele responde que ela não quis atendê-lo no telefone, por isso veio pessoalmente. Joyce explica que a questão não é não atendê-lo, mas sim não complicar a vida de ambos. Bruno insiste que Joyce não está complicando sua vida, mas que o erro foi da sua mãe, que não devia ter ido lá. Joyce, então, revela que está grávida e que, desde o dia do casamento de seu irmão, quando ele a socorreu no meio da rua, não tem tido um minuto de paz. Nem ela, nem a criança que está esperando. Ela menciona que não é exagero, pois todo dia é um problema. Caio, a mãe de Caio, seu pai e agora sua mãe, todos trazendo dificuldades. Ela e sua mãe decidiram dar prioridade à gravidez, pensando em como garantir que o filho nasça saudável, com bom peso e, de preferência, por parto normal. Bruno tenta tranquilizá-la, dizendo que tudo vai dar certo e que ela terá um filho lindo. Mas Joyce responde que a gravidez está sendo tumultuada. Ela conta que sua mãe, ontem, estava tão abalada que deu pena. Ela chorava, se indignava, sentia raiva, se torturava de remorso, e os problemas não param. Joyce quase perdeu o filho 3 vezes por causa disso. Ela lembra que Daniel, inclusive, falou sobre outras mulheres em situações muito mais favoráveis do que a sua que acabaram abortando naturalmente. Joyce diz que todos os dias está colocando a vida da filha em risco, cometendo um atentado contra ela. Bruno tenta confortá-la, dizendo que ela é uma pessoa maravilhosa, alguém que ele nunca encontrou igual, talvez nunca vá encontrar. Bruno então diz que a ama, mas Joyce responde que não podem nem falar sobre amor agora. Bruno promete que a mãe dele não vai atrapalhar, que eles vão se casar, viver juntos e que ele tem algo em seu nome. Joyce rebate, dizendo que ele nem maior de idade é, e que, com a mãe dele criando problemas, isso pode afetar a relação dela com Carlos, e ela não quer que eles se separem por causa dela, pois se sentiria muito culpada. Bruno, desesperado, pergunta se não tem nenhuma chance, e Joyce responde que não, não agora. O que ela quer agora, o que todos querem, é paz, muita paz. Daniel diz que estava na agência esperando por eles até agora, mas como estavam demorando tanto, ele acabou desistindo. Bianca responde que ele desiste rápido. Daniel explica que desiste só quando não há mais esperanças e pergunta se ela tomou café. Bianca responde que acabaram de vir de lá. Daniel, então, sugere que eles vão com ele para o café e fica provocando, dizendo que eles só vão ficar sentadinhos observando ele tomar o cafezinho. Wandinha, com um sorriso, diz que para ela custa, pois seus pais estão na maior marcação com ela. Daniel brinca, perguntando se ela ainda recebe ordens do pai e da mãe. Wandinha responde que vive às custas deles e ri, pedindo para Daniel casar com ela e salvar da situação. Daniel responde que não adiantaria nada, pois ela continuaria dependendo dele. Wandinha, então, responde que sempre vai depender de alguém, igual a Paula.
Ela diz que eles estão livres, mas ela ainda tem que ir para a cidade fazer alguns pagamentos com o pai. Antes de se despedir, Daniel dá um estalo de beijo e todos se despedem com um tchau. Daniel propõe dar uma voltinha, mas Bianca diz que já teria que estar na agência. Ele pede só mais 5 minutinhos e promete devolvê-la sã e salva, sugerindo que ela aceite porque ele gosta de sair com pessoas mais jovens, pois se sente mais novo. Helena pergunta como Marta está. Marta responde que está bem e não sentiu nada, apenas um certo desconforto. Gomide acredita que a situação do país é reversível e que em 6 meses ou um ano, a economia vai se estabilizar, especialmente com a privatização e as reformas em curso. Zuleika questiona a esperança, destacando que houve essa mesma história há anos, mas as coisas não melhoram. Gomide, ainda otimista, diz que é necessário contar com as possibilidades do dia e a esperança. A conversa segue com Zuleika brincando sobre o retorno de Gomide para São Paulo, e ele admite que deveria ter permanecido lá, pois São Paulo é sua verdadeira paixão. Quando Rômulo chega, eles discutem a maratona de delegacias que realizaram, e Gomide insiste sobre a importância de localizar Sandoval, um membro importante de sua equipe. Zuleika sugere que Rômulo cuide dessa situação. Helena liga para a casa de Dona Olga e pede para falar com Dona Rafaela, mas Kátia informa que ela não está e que foi à clínica do Dr. Carlos. Helena agradece, manda lembranças para Dona Olga. Helena pergunta como Joyce está, e Joyce conta que Bruno esteve ali e que eles conversaram um pouco. Ele acabou entendendo a situação. Helena, então, comenta que vai até a clínica do Carlos, pois Rafaela está lá, e enquanto não falar com essa mulher, ela não vai sossegar. Ela diz que é bom que seja perto do Carlos, pois assim ele fica bem informado sobre tudo o que está acontecendo. Joyce, preocupada, pede para a mãe não fazer baixaria. Helena, indignada, responde que só faria isso se fosse provocada. Tânia cumprimenta Helena, dizendo que ela sumiu dali. Helena explica que tem andado muito ocupada e pergunta se o Dr. Carlos está. Tânia informa que ele ainda não chegou, pois está em um seminário desde cedo, mas que não deve demorar. Helena então pergunta se Dona Rafaela já chegou, e Tânia responde que sim, que ela está esperando na sala dele. Helena pergunta se pode entrar para falar com Rafaela, e Tânia se oferece para acompanhá-la. Helena recusa, dizendo que não precisa, pois sabe o caminho, e agradece. Tânia avisa Sheila que a primeira-dama substituta chegou e foi ao consultório de Carlos para falar com Dona Rafaela. Sheila, surpresa, comenta que o dia está cheio de momentos decisivos e emocionantes na clínica. Helena entra na sala e encontra Rafaela.